Pai querido, nós glorificamos o Seu nome, porque a Tua palavra é viva, a Tua palavra fala conosco, é o Senhor falando conosco. Senhor, eu quero te pedir perdão pelos meus pecados, reconhecer que eu não sou digno de absolutamente nada, Senhor, que só Tu és santo, poderoso e Senhor. Que a interpretação da Tua palavra venha através do Teu Espírito Santo. Ó Deus, eu não quero colocar coisa da minha mente, coisa da minha razão, mas que o Teu Espírito Santo fale conosco através da Tua palavra, porque é uma promessa do Senhor: o meu Espírito vos guiará por toda a verdade, e a Tua palavra é a verdade, Senhor. Então que o Teu Espírito Santo agora nos guie, que seja anulado todas as forças do inferno contrário, com que as pessoas que estão nos ouvindo aprendam da Tua palavra, Senhor. Pai, que o diabo não tenha autoridade sobre a mente de ninguém agora, em nome de Jesus, e só o Teu Espírito Santo tenha total poder de falar aos nossos corações, agir no nosso meio agora, em nome de Jesus. Amém? Mateus capítulo 15 diz o seguinte, olha só que legal. Então, vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus, era uma seita, os fariseus, e escribas eram pessoas que viviam debruçados em cima das escrituras, estudando, estudando muito sobre as escrituras. Então eram caras que eram versados na palavra de Deus, sacavam mesmo, os caras sacavam da palavra de Deus, tá? Não é que nem nós, não, sabiam muito mesmo da palavra de Deus. Então, esses caras vieram, olha só, e perguntaram, aí chegaram já com os dois pés no peito, já chegaram cheio de autoridade, cheio de autoridade em cima de Jesus, e falaram assim: por que quebram os teus discípulos a tradição dos anciãos? Eles não lavam as mãos quando comem pão, hein? Poxa, os caras já chegaram jogando Jesus na parede, e Jesus, por que os teus discípulos não seguem a tradição dos anciãos? Por que eles comem o pão sem lavar a mão? Sabe? Então, chegaram com autoridade, ou pelo menos supunham que tinha autoridade, para colocar Jesus no canto e já enquadrar Jesus ali, tá bom. O que Jesus faz? Ele, porém, lhe responde: por que quebrais vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Pois Deus ordenou: honrai teu pai e tua mãe. A quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. Mas vós dizeis: quem disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. Assim invalidam pela vossa tradição o mandamento de Deus. E hipócritas, bem profetizou Isaías ao vosso respeito: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Preceito dos homens. E convocando a multidão lhe disse: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso sim é que contamina o homem. Então, acercando-se dele os discípulos, lhe disseram: sabes que os fariseus, ouvindo essas coisas, se escandalizaram. Ele, porém, respondeu: toda a planta que meu Pai celestial não plantou será arrancada. Deixe-os. São condutores de cegos. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Preste bem atenção, irmãos. Eu estava lendo isso aqui ontem. Esse texto foi ontem ou foi anteontem que eu estava lendo esse texto? Eu creio que foi anteontem que eu estava lendo esse texto. E vendo, olha só, primeira coisa, eles tentam colocar Jesus na parede com tradições humanas, com preceitos humanos, com doutrina de homens, e cobram de Jesus por que os seus discípulos não lavam a mão
para comer o pão, sendo que havia uma tradição dos anciãos deles. Jesus fala: e por que por causa de outra tradição de vocês, vocês desonram os seus pais? Que é um pecado contra Deus, porque Deus mandou honrar os pais. Ou seja, vocês estão dizendo que meus discípulos quebram um preceito, um mandamento, um costume, uma doutrina de homens. Eu estou dizendo para vocês que vocês estão em função de doutrinas de homens, quebrando a doutrina de Deus. De Deus. E aí os seus discípulos chegam: olha, Senhor, meu amigo Jesus, olha só, os caras estão escandalizados. Jesus, o Senhor escandalizou os experts na lei, o Senhor escandalizou os religiosos, Jesus. E Jesus ficou com medo, correu para pedir desculpa, correu para se retratar perante os religiosos da época. Jesus falou: deixa eles, esquenta não, fique como diz eu aqui, fique gelo, fique pinguim, não esquenta não. São condutores de cegos. Meus discípulos, esses homens são condutores de cegos. Se um cego guia outro cego, os dois cairão no abismo. Ou seja, Jesus está dizendo, eles são condutores de cegos, guiando cegos. Se um condutor cego guiar outro cego, ambos caem no abismo. Jesus está falando, eles também são cegos, porque eles não estão enxergando, né? Eles não estão enxergando. Eles não estão enxergando. É assim. Muita gente hoje, em função de doutrinas humanas, de costumes humanos, de homens, estão quebrando doutrinas divinas de Deus. Então tem gente que cumpre toda uma doutrina religiosa, mas não cumpre a doutrina de Deus. Não adianta nada. Tem gente que cumpre toda a doutrina da sua religião, usa a roupa que manda, fala do jeito que a doutrina manda, usa os termos que a doutrina humana manda, os mandamentos que aquela igreja local manda. É um exemplo, mas não ama sua esposa ou seu marido, não ama os seus filhos, não honra os seus pais, mentem, fazem trambique, não pagam, não honra a sua liderança, os filhos não honram os pais, as esposas não se submetem ao marido, os maridos não honram e cuidam das suas esposas, não ensinam os seus filhos o caminho que eles devem andar. Gente, é um absurdo. O que a gente tem visto de pais que não educam os seus filhos nos princípios do Senhor. As crianças estão mandando nos pais, criança que levanta a mão para bater no pai, criança de 8 ou 9 anos, crianças que saem pisando firme mesmo, eu não vou, bum, bum, e bate a porta, e os pais que deveriam ir lá e corrigir com a vara mesmo, pôr em disciplina, fazer com que a criança respeite e o honre, não faz isso. Mas a doutrina da igreja humana estabelecida por homens, aqui a doutrina, melhor dizendo, a doutrina humana, os costumes humanos, cumpre todinhos e quebra os princípios bíblicos, que estão mandando seus filhos para o inferno, porque o filho que não honra pai e mãe tem pouca vida curta na terra. Tem vida curta na terra. Eu já vi em presídio filhos que respeitam os seus pais, fizeram besteira, caíram presos, mas respeitam e honram os seus pais. Pecaram, erraram. E eu vejo filho de servos de Deus que não respeitam os seus pais, tá? Que não respeitam os seus pais. Então, segue doutrinas de homens, segue doutrinas de igreja, vestem